Olá, pessoal do segundo ano. Estamos gravando aqui a questão 1 e 2, né? Falando um pouquinho sobre a AP do segundo bimestre. Então, a primeira parte que nós vamos falar desses dois exercícios é a lei de formação de matrizes. Então, você vai precisar de cada elemento, saber em qual linha e qual coluna ele está. Vejamos o primeiro exercício. Dada a seguinte lei de formação, A e J é igual a 3, C, e aqui que está a importância da lei de formação. Se o I, ou seja, a linha, for maior ou igual a J. E vai ser, você vai ter que fazer uma conta, linha menos coluna, né, I menos J, se o I for menor que J. Uma matriz B de ordem 3 ou 3 por 3 será como? Então fazemos a análise na primeira linha. Veja a primeira linha, A11. Então é primeira linha, primeira coluna. Então o 1 é igual a 1, eu vejo na lei de formação, então eu vou colocar o número 3. Agora, veja aí na linha 1, coluna 2. Você tem 1 menor que 2. Então igual a 1 menos 2, I menos J. E aí eu tenho o resultado menos 1. E a terceira coluna, a primeira linha, terceira coluna, nós temos que 1 é menor que 3, então 1 menos 3 menos 2. Esses são os resultados da primeira linha. Tá? E aí você vai ver o desenvolvimento na segunda linha e na terceira linha, seguindo sempre a lei de formação. Então, se nós temos os resultados que batem com a lei de formação, nós vamos anotando os valores. E aí você vai ver cada conta, cada análise, como se fosse para montar a matriz e no final a solução. Então, lembrem-se que lei de formação é o que vai designar os resultados dependendo do elemento, ou seja, onde ele está entre linha e coluna. Vamos ver o outro exercício então. C e J representam as ligações entre os vértices da figura a seguir, e A e J, elementos de uma matriz 6 por 6. Considere, olha a lei de formação aqui. O A e J vai ser igual a zero se não tem ligação entre a linha e a coluna, entre I e J. Tá? E será o valor de 1 se houver essa ligação entre I e J. Então vamos ver aqui a primeira coluna. Nós temos primeira linha, primeira coluna. 1 é igual a 1. Então nós vamos ver na lei de formação que fala que quando há ligação ou se I for igual a J, nós temos que colocar o número 1. Então olha lá, coloquei o número 1. Agora, segunda linha, primeira coluna. Tem alguma ligação? Tem, olha, nós está sendo ligado entre 1 e o 2. Então, se há essa ligação, também coloco 1. O 3 e o número 1 também tem, então coloco 1. Agora observe, o 4 e o 1 não tem, então é 0. Linha 5, coluna 1. Entre o 5 e o 1 não tem ligação, então eu coloco 0. 6 e 1, há ligação. Está vendo que há uma marcação no centro ligando o ponto 6 ao ponto 1. Então aí eu coloco o número 1. Vamos ver a análise agora da segunda coluna? Então, olha lá, entre 1 e 2 tem. O 2 é igual a 2, então tem que pôr 1. O 3, 2, 4, o 3, 2 não há. O 4, 2 tem essa ligação. O 5, 2 tem essa ligação. E o 6, 2 não tem. Terceira coluna agora. Olha lá, o elemento, né, da primeira linha e terceira coluna tem essa ligação entre 1 e 3. Então eu ponho 1. O 2 e o 3 não são ligados. Então vai 0. 3 é igual a 3, então eu coloco 1. O 4
e o 3 não são ligados, e o 5 e o 3 temos essa ligação. Veja lá que o pontinho 3 é ligado no pontinho 5, então eu coloco 1. E entre o 6 e o 3 não há. Vamos para a quarta coluna. Veja, 1 e 4 não tem, 2 e 4 tem, 3 e 4 não tem, 4 é igual a 4, 5 e 4 não tem, e 6 e 4 tem essa ligação. Então está aí marcado os números. Coluna 5 agora. Então, elemento da coluna 5, né? Nós temos a primeira linha, né, que é 1, 5. Não tem essa ligação entre o 1 e o 5. Tem a ligação entre o 2 e o 5. Tem a ligação entre o 3 e o 5. Não tem a ligação entre o 4 e o 5. O 5 é igual a 5. E o 6 e o 5 também são ligados. Então, aí nós temos a quinta coluna. E a última coluna, 1 e 6 são ligados, 2 e 6 não, 3 e 6 não, 4 e 6 são ligados, 5 e 6 são ligados. E o 6 é igual a 6 e nós finalizamos aqui a matriz. Então, a matriz solução é essa que você está vendo agora. Então, pessoal, esses são os exercícios 1 e 2, que ele fala sobre essa lei de formação da matriz. Então, volte sempre que há necessidade, você terá aí uma forma de resolver esses dois exercícios com maior facilidade.